Sem mais delongas, pega a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler um texto que provavelmente você já deva ter, ao ler as Escrituras, passado por ele, e é um texto que Deus ministrou ao meu coração essa semana, em específico sobre algumas áreas, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje à noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 21. Hoje eu vou ler numa versão diferente, que é a NVI, mas se você não tiver essa versão, vai estar aqui no telão, para que você possa acompanhar comigo a leitura. Todos acharam aí? Mateus, capítulo 15, versos de número 21, diz assim a palavra do Senhor: Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. No mesmo instante, a sua filha foi curada. Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quantos precisam de um milagre hoje à noite nesse lugar? Então, se a sua fé for grande, como a fé dessa mulher, eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, tem diagnósticos sendo mudados aqui hoje à noite, sentenças sendo transformadas aqui hoje à noite, portas sendo abertas aqui hoje à noite, e será uma semana de provisão e céus abertos sobre a nossa vida. Quantos creem, levanta a mão e diga amém. Graças a Deus, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nos aproximamos mais uma vez do trono da graça e nos colocamos em oração com a nossa fé agora, no nome de Jesus Cristo, para que as doenças saiam, para que os demônios batam em retirada, para que toda seta do maligno seja apagada, para que toda investida das trevas caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Que cada levante, que tudo aquilo que tem vindo para oprimir o teu povo, seja agora aniquilado, destronado pelo poder que há no sangue de Jesus. Que essa seja uma noite de cura, de renovo, de libertação. Como nós cantamos, só há um nome sobre todo nome que cura, salva e liberta, e é o nome de Jesus. E sobre esse nome nós lançamos agora, Senhor, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente seja levada à obediência de Cristo, e que possamos sair daqui hoje fortalecidos pelo teu poder, sustentados pela tua palavra, para viver uma semana de céus abertos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém aí. Assente-se, por favor. Somente os evangelhos de Mateus e Marcos narram a história desta mulher que foi até a presença de Jesus, desesperada, em busca da cura e da libertação da sua filha. Após realizar um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus opera outro milagre ainda maior, acalmando uma grande tempestade de vento, no qual os discípulos estavam atravessando para Genezaré,
dentro do mar da Galileia. Havia uma grande tempestade e pelo poder de Deus, o Senhor vem andando sobre as águas e de maneira sobrenatural, com uma ordem, o vento cessa e o milagre acontece, trazendo bonança e calmaria sobre a vida dos discípulos. Em seguida, Jesus deixa Israel rumo aos territórios de Tiro e Sidom, uma região habitada por gentios, considerados pagãos pelos judeus. Ali Jesus entra numa casa e tenta de alguma forma se esquivar da multidão. Muitas pessoas iam até Jesus. Os milagres que Jesus fazia, ainda mais logo depois de alimentar uma grande multidão, cerca de 10 a 12 mil pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes, as pessoas iam até Jesus, umas por interesse, por matar a fome, outras por quererem ter um encontro com o Senhor. Mas a despeito das suas motivações, a grande verdade é que aonde Jesus aparecia, onde ele estava, afluíam multidões para ele. Para perto de Jesus, porque as pessoas queriam ser curadas, as pessoas precisavam de um milagre. Nós entramos aqui hoje para ouvirmos Jesus, para termos um encontro com Jesus. Nós chegamos aqui hoje porque muitos de nós precisamos de um milagre. Muitos de nós precisamos de uma resposta da parte de Deus para a nossa vida. Então, aonde nós sabemos que a presença de Deus está, nós queremos ali estar também, porque é importante estarmos na comunhão, porque a palavra de Deus diz que na comunhão dos santos, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, onde Jesus ia multidões atrás dele. De repente, ele decide estar em uma região de gentios. E ele se abriga em uma casa, achando que ali com os seus discípulos, as multidões seriam dispersas e de alguma forma ele teria uma certa tranquilidade. Só que não. De maneira inesperada, o texto diz que surge uma mãe gentia, que se aproxima dele, clamando com desespero pela libertação da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Sempre que eu volto os meus olhos para esse texto, é inevitável lembrar-me da minha própria mãe, que já está com o Senhor, que exerceu uma fé resiliente e persistente durante 10 anos da sua vida, em busca da salvação, da libertação e da cura do seu filho. E assim como eu, você também já deve ter sido alvo da oração persistente dos seus pais, ou até mesmo dos seus filhos, ou de alguém que é do seu círculo de amizade, para que você se entregasse para Jesus, fosse curado dos seus males, dos seus vícios, liberto do império das trevas e transportado pelo reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E como esse texto fala de uma mãe que vai em busca da libertação da sua filha, me remete de maneira muito clara todas as vezes em que eu via a minha mãe buscando a Deus, pedindo para que o Senhor me transformasse. Hoje ela não está mais comigo, ela já está com o Senhor, mas eu carrego um legado de persistência, um legado de fé e um legado de resiliência e coragem, justamente por conta de uma mulher que invocou o nome do Senhor e acreditou até o final de que o seu filho seria salvo, transformado. E eu estou aqui e você está aqui, porque nós somos todos resultado das orações de alguém. Todos nós, sem exceção, sem medo de errar, somos alvos da oração de alguém. E nós estamos aqui hoje para buscar ao Senhor e pedir para que Ele nos dê direção diante das dificuldades que nós passamos. Porque a grande verdade é que talvez você tenha entrado por essas portas em busca da solução do seu problema. Quantos aqui têm problemas? Levanta a mão. Quem não tiver problema, no final do culto você vem orar por mim. Ou pelos pastores. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Dentro de casas, dentro de lares, por detrás de um sorriso, por detrás de uma postagem nas redes sociais, sempre existe um problema.
E nós entramos aqui para ter comunhão com Deus, para participarmos da mesa do Senhor, mas todos nós que entramos aqui estamos cercados por algumas dificuldades e alguns dilemas. Não somente problemas, circunstâncias, mas alguns dilemas que pairam sobre a nossa jornada, e muitas vezes uma virada de calendário não muda muita coisa na nossa vida. A grande verdade é que se nós não mudarmos, nada muda. Mas talvez, quem sabe, o seu problema seja semelhante ao dessa mãe. Há alguém na sua casa que precisa de libertação. Há alguém na sua casa, da sua família, que precisa ser liberto de drogas, dos vícios, do império das trevas, da mão do inimigo, que precisa ser liberto de alguma forma, de algum cativeiro. Pessoas que precisam de cura, de restauração, de libertação para áreas da vida. E certamente a grande maioria ora pela conversão da sua casa. Talvez esse seja um problema parecido com o seu. Ou você tem um problema até maior, cujo só um milagre ou uma intervenção sobrenatural da parte de Deus é capaz de minimizar ou transformar o cenário à sua volta. Mas hoje eu quero te ensinar, à luz dessa palavra, que a persistência é indispensável na vida daqueles que desejam alcançar o favor de Deus em sua vida. O que é o favor de Deus? Favor de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido. O favor de Deus é a sua graça sobre a nossa vida. Ou seja, eu preciso da graça de Deus, preciso desse favor imerecido, para que eu possa continuar olhando para frente, na perspectiva de que tudo vai dar certo. Na certeza de que, ainda que eu não entenda nada ao meu redor, a boa e forte mão de Deus estará sempre me sustentando e me conduzindo aonde eu estiver. Então eu quero que você saiba de uma coisa e receba essa palavra no seu coração: Deus não desiste de você. Ainda que tudo pareça estar contrário àquilo que você sonhou ou projetou, você é alvo dos sonhos e dos planos de Deus. E cada uma das promessas que Ele fez são infalíveis e vão se cumprir em nome de Jesus. Quem crê, diz um amém aí em nome de Jesus. Muito bem. Eu quero que você hoje entenda que não só um milagre, mas o texto nos ensina que tudo aquilo que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Que você não saia daqui hoje simplesmente querendo carregar apenas algo que vai trazer um pouco de alívio para a sua jornada, mas que você traga algo que vai trazer descanso para a sua alma, salvação, restauração e novos começos. E eu quero compartilhar rapidinho aqui 3 lições com esse texto. E a primeira lição está no verso de número 22. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso de número 22. O texto diz que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se eu não me engano, eu tenho aqui alguns teólogos aqui do lado, principalmente o pastor Carlos Abegé, no Novo Testamento só existem 2 pessoas que clamaram a Jesus com o seu título messiânico. Foi a mulher cananeia e Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela continua dizendo: minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Em outras versões a palavra diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira coisa que eu quero que você aprenda e guarde isso no seu coração, que o milagre começa a ser gerado quando você decide romper com as barreiras para ir até Jesus. Nós só entendemos quando nós decidimos que nada pode nos limitar ao encontro com Jesus. Essa verdade precisa estar guardada no meu e no seu coração, porque o milagre começa a ser gerado dentro da nossa casa, na nossa vida. Os nossos pedidos começam a ser atendidos quando nós decidimos romper com as barreiras para ir até Jesus. Ou seja, essa mulher foi até Jesus e clamou pela libertação da sua filha, sendo gentia.
Essa mulher, ela não se preocupou com as consequências, porque os judeus não falavam com os gentios, inclusive as mulheres. E ela, nesse sentido, quebrou todo tipo de protocolo que você possa imaginar para ir até a presença de Jesus. Meus irmãos, quando nós vamos até o Senhor, nós precisamos passar por cima de algumas coisas. Quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos entender também de que é preciso passar por cima de limites, obstáculos e barreiras e ir até Jesus com fé para que tudo aquilo que nós precisamos possa de maneira plena acontecer na nossa vida. As barreiras precisam ser superadas. Ou seja, ela rompeu com as barreiras culturais, ela rompeu com as barreiras religiosas e ela rompeu com as barreiras sociais. Ou seja, eu não estou preocupada com o que vão dizer, eu não estou preocupada com aquilo que vão falar. Eu sei que este Jesus opera milagres, coisas extraordinárias, acabou de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, acabou de acalmar uma tempestade, e eu sei que Ele tem o poder de curar a minha filha. Ela declara: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o enviado do Deus vivo, tu és o Cristo, o Salvador. Tenha misericórdia de mim. Ela fez como tantos outros. Ela fez como Bartimeu, que clamou ao Senhor, dando o título de Messias, falando que ele era o Filho de Deus, e ele não se preocupou com a oposição das pessoas que pediam para que ele se calasse. Ela fez assim como Zaqueu, que quando tinha uma multidão passando por Jericó, e ele de pequena estatura, não conseguia ver Jesus, ele sobe numa figueira brava, a fim de ver Jesus. Ele passa pela multidão, ele sobe na figueira, porque a curiosidade de Zaqueu em ver Jesus era maior do que os obstáculos à sua frente. Ela fez simplesmente como a mulher do fluxo de sangue, que enfrentou as consequências da lei e do preconceito para tocar nas vestes de Jesus. Essa mulher cananeia fez como Jairo, que passou por cima da religiosidade para se curvar diante de Jesus, para pedir para que o Senhor socorresse a sua filhinha que estava morrendo. Entre outros que eu poderia citar na palavra de Deus. Mas a grande verdade é, e anote isso e guarde no seu coração, porque uma hora você vai precisar. Alguns enxergam barreiras, outros enxergam oportunidades. Alguns enxergam problemas, outros enxergam oportunidades. Sempre vai existir pessoas que pegam os obstáculos para usar de muleta, para não dar um passo de fé na direção de Jesus. E hoje à noite você precisa entender que superar obstáculos faz parte da vida daqueles que precisam de um milagre. Superar os obstáculos que estão à nossa frente faz parte de um homem e de uma mulher que decidem ser vitoriosos a despeito do cenário adverso. Talvez você me diga: pastor, mas essa é a minha cultura. Na minha casa é assim que funciona. Nós viemos de uma tradição católica, romana, nós viemos com uma cultura, é assim mesmo, é assim que a gente faz. Meu irmão, enquanto você estiver preso à cultura, ideologia, enquanto você estiver preso a esse cenário, você não vai experimentar algo maravilhoso da parte de Deus na sua vida, porque nós não estamos sustentados em uma ideologia, em uma cultura, nós estamos sustentados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos direciona. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é tudo o que nós precisamos para viver um 2026 extraordinário. Enquanto creem, dão glória a Deus aí hoje à noite. Queridos, tem gente que não batiza, e eu já ouvi isso de várias pessoas. Tem gente que não decide descer as águas do batismo porque não quer entristecer pai e mãe. Porque o meu cônjuge, porque o meu pai, vão chorar, vão criticar. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão,
sogra, papagaio, cachorro, tudo, por minha causa, não é digno de mim. Então veja bem, da mesma forma que Jesus é bom, Jesus também é justo. E se você tiver vergonha de Jesus e negar o nome dele, ele vai te negar diante do Pai no grande dia. Então veja bem, entenda que essa mulher passou por cima de obstáculos culturais, sociais e religiosos, para ir até Jesus e dizer: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu irmão, não se preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe com o que os outros vão falar. Tem gente que vive em função de agradar os outros. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar o meu Deus. Você não tem que viver em função de agradar os outros, você não tem que ser como político, querer ser bonzinho com quem não gosta de você. Tem gente que não gosta de você e ponto final, irmão. E qualquer coisa que você fizer para essa pessoa, por melhor que seja, ela vai continuar não gostando de você. Agora tem gente que gosta de você. Pode dar um sorriso ou não? Porque você é legal. E tem gente que gosta e você não precisa fazer nada para que essa pessoa goste de você. Por quê? Porque é uma conexão, ela gosta de você e ponto. Por que eu gosto de você? Não sei, irmão, eu gosto de você. Nossa, nós somos, casca de bala. Casca de bala, nós estamos juntos, é nós agarrado, é um negócio assim, é um mistério. Agora tem gente que tolera você. Agora você não pode andar guiado por aquilo que os outros pensam. Porque as pessoas, elas têm o poder apenas de ver o seu exterior. Mas Deus, Ele tem o poder de ver o seu coração. Então, meu irmão, essa mulher não quis saber o que as pessoas diriam. Ela simplesmente passou por cima de tudo para ir até Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e Deus está falando com você. Chegou a hora de você romper algumas barreiras para ir até a minha presença. Chegou a hora de você quebrar alguns protocolos para que você possa dobrar os seus joelhos em rendição e me aceitar de todo o seu coração. Talvez você esteja aqui e gosta da igreja, mas há anos não decide nem servir, nem descer as águas, nem fazer nada. Simplesmente porque o que será de mim se as pessoas virem eu me batizando? Eu não importo com o que as pessoas vão dizer, eu importo com o que Jesus vê. E Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, você precisa passar pelas águas do batismo. Quem me obedecer vai ser salvo. Quem passar pelas águas vai ser salvo. Então, meu irmão, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe com aquilo que Jesus vai pensar de você. Porque nós não estamos nessa vida para agradar pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: não se preocupa com a opinião alheia. Supere os obstáculos e busque em Cristo a solução dos seus problemas. Tem alguém que tem problema aqui ou não? Se você quiser um pouquinho dos meus, eu entrego para você. Na saída, a gente ora e por imposição, eu te entrego alguns. Só que nenhum problema é maior do que o Deus a quem servimos. Nenhuma enfermidade pode ser maior do que o nosso Deus. Nenhuma crise financeira pode ser maior do que o Deus que é dono do ouro e da prata. Nenhum problema é maior do que o Deus a quem nós servimos. E quem crê diz amém aí, em nome de Jesus. Então a primeira coisa, ela passa por cima de obstáculos para ir até a presença de Jesus. Só que quando ela chega na presença de Jesus, algumas coisas acontecem. Acompanha comigo o verso número 23. O texto diz que essa mulher chega gritando, desesperada, maluca, doidona. Ela está no limite dela. O que Jesus faz? Irmão, você já pensou na nossa geração mimizenta de hoje? Se Jesus está no seu ministério terreno e a gente chega: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus assim, ó, tipo,
O texto diz que Jesus passa batido e não dá uma palavra. Ou seja, vamos conjecturar comigo, se ele estava dentro de uma casa, essa mulher chega, se prostra, gritando dentro de casa. Quem é as irmãs que grita dentro de casa, levanta a mão aí, por favor. Se ela não falar, o marido se manifesta, por gentileza. Tem umas irmãs que dão uns berros. Esses dias eu vi um stories, o pai falando assim para a criança: filha, vai tomar banho. Espera aí, pai, eu já vou. Filha, vai tomar banho. Aham. Só um minutinho, pai. Aí o pai falou terceira vez: filha, vai tomar banho. De repente surge a irmã: vai tomar banho agora. Ó, quem é assim, levanta a mão, por favor. Tem umas irmãs descontroladas de Jesus aqui ou não? Hã? Tem uns filhos que é só no berro, é ou não é? Hã? Jesus ficou, ó, quieto. E o texto diz que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: irmão, manda essa irmã vazar daqui. Pensa na mulher que está gritando na nossa orelha. Manda ela embora, Senhor. Ela não para de gritar. Olha o texto. O que eu aprendo aqui? Guarda no teu coração. Não é só superar os obstáculos culturais, sociais, religiosos, ou sejam quais forem, para ir até Jesus. Mas eu preciso desenvolver também uma fé resiliente e intuitiva. Veja bem, Jesus ficou em silêncio diante do clamor desesperado da mulher, e os discípulos ficaram impacientes e extremamente incomodados. Ou seja, era para ter uma resposta de Jesus ou dos discípulos de alguma forma. Mas o texto diz que nada aconteceu, ou seja, o cenário para essa mulher estava completamente desconfortável e desfavorável. Mas o texto diz que ela não desistiu nos primeiros obstáculos, e aqui foram dois de cara. Jesus ignorou o clamor da mulher, e os discípulos pediram para Jesus mandar ela embora. Tem que ter muito equilíbrio emocional para você saber administrar o silêncio de Deus e o desprezo das pessoas. E hoje em dia, na geração em que nós vivemos, o que mais acontece é você ver as pessoas desprezando uns aos outros, por conta de ganância e de algumas escolhas erradas que as pessoas fazem. Essa mulher chega com um clamor do coração, com um problema dentro da sua casa. Ela chega professando a sua fé no Cristo, o enviado de Deus. O Senhor fica em silêncio e os discípulos ficam incomodados. Sempre que você precisar de um milagre, você vai incomodar pessoas perto de você. Sempre que Deus estiver prestes a fazer alguma coisa na sua vida, algumas pessoas vão ficar incomodadas com você. Sempre que você manifestar a sua fé publicamente, pessoas que estão ao redor vão se incomodar com o seu clamor. Mas o texto diz que ela persistiu diante do silêncio de Jesus e soube administrar o desprezo dos discípulos. Uma fé resiliente e intuitiva. Permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. E aprenda de uma vez por todas que o silêncio de Deus não é punitivo, é pedagógico. Porque a ideia de Jesus aqui não é desconstruir a fé dessa mulher, mas fortalecê-la. Ou seja, Jesus fica em silêncio, provoca aquela mulher. De alguma forma, parece até ser indelicado com aquela mulher, parece até mesmo ignorar o sofrimento daquela mulher, mas a ideia não era essa, não era desconstruir a fé, era fortalecer a fé daquela mulher, porque o silêncio de Deus nos ajuda a perseverar, e nele confiamos que a resposta virá. Talvez você, como eu, diante de algumas áreas, só ouvimos o silêncio gritante de Deus aos nossos ouvidos. E nós às vezes não compreendemos o porquê que Deus não fala.
E nós tentamos encontrar através de tantas coisas, lugares ou pessoas a resposta que nós precisamos. Mas eu quero que você saiba que o silêncio de Deus é um trabalhar dele na minha e na sua vida, para que no tempo certo, para que no Kairós, no tempo oportuno, o milagre aconteça e o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, o silêncio de Deus é e sempre será um incentivo para prosseguirmos. Prosseguimos mesmo quando não vemos nada acontecer. Prosseguimos mesmo que o ambiente esteja desconfortável e desfavorável. Prosseguimos mesmo que todos te ignorem. Porque a palavra nessa noite é: persista e não desista. Diga isso para quem está ao seu lado. Fala assim: persista e não desista. Mas diga com fé: persista, meu irmão. Não desista. Não desista. Desistir não é uma opção. E aí o texto continua. Essa mulher, ela fala com Jesus. Ela clama. E de repente, Jesus fala algo para ela. Primeira invertida. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, eu não vim para os gentios. Eu vim para os escolhidos. Eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo. Eu vim para os judeus. Olha só o trabalhar de Jesus e a mulher lá dentro de casa. O texto diz que quando Jesus dá uma invertida nela, dizendo: eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo. O texto diz que essa mulher virou as costas e foi embora para casa, vestindo o jaleco do revoltado, murmurando, falando mal de Jesus e dizendo: eu estou cansada dessa vida. É ou não é, gente? O que ela fez? Eu acho que ela leu o texto em que Jacó brigou com o anjo e cantou aquele hino. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó, não sei, porque era gentia. Mas de uma coisa eu sei. O texto diz que na primeira invertida, ela fala: ela se prostra. O texto diz: ela adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus dá outra invertida nessa irmã. Ele fala: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E do mesmo jeito que a invertida veio, a invertida voltou: Senhor, desculpa. Mas primeira vez na Bíblia que eu vejo uma invertida dessa, até mesmo no Novo Testamento. Ela olhou para Jesus e falou assim: ah, é? Então, sim, eu entendo perfeitamente. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ah, irmão. Quem tem cachorro em casa? Dá uma raiva. Eu tenho uma cachorrinha, a Meg, uma maltês, micro. É do tamanho do meu tablet. Ela já tem 6 anos. Mas aquilo ali parece uma sucuri. Ela tem um estômago que precisa ser estudado. Porque ela é desesperada por comida. E por incrível que pareça, ela deve ter um espírito de macaco, porque ela ama banana. Só de você tirar a banana do cacho, ela pode estar no último cômodo, no fim do mundo. Ela vem. E vem. Irmão, qualquer dia eu vou filmar, pôr na rede social, você não acredita. Se você der um cacho de banana, ela come, e eu não sei para onde vai. E ela fica ali desesperada. E mesmo que ela comer tudo que ela puder, irmão, ela come até morrer. Eu nunca vi um cachorro assim na vida. Tem uns cachorros que comem e vai lá e deita, e glória a Jesus. Fala em língua de cachorro, glórias. Ela continua comendo e comendo e não puxou para mim. Come, 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 come e come. Só que é interessante que é isso que os cachorros fazem. Quando você está comendo alguma coisa, ele está orando.
Não, orando não, orando não. Não, depois o irmão me manda mensagem, pastor, já se viu falar que cachorro ora, irmão. Ele está lá olhando, na expectativa, falando, cai, baba, alguma coisa. Para quê? Para ele ir lá e... A mulher fala assim, eu sei que os judeus nos chamam de cães. Eu sei que nós somos considerados como quem não tem raça, como quem não é escolhido, como quem não tem valor. Mas, até mesmo os cachorros, até mesmo nós, comemos das migalhas que caem da mesa dos nossos donos. Jesus olha para ela. Sabe aquele vídeo que coloca um óculos assim, ó, escuro e sai... Como que é? Alguém sabe ou não? Sabe aquele negócio quando dá uma invertida, põe aquele óculos, tal, canta uma musiquinha? Tinha que ser dessa irmã, colocar o óculos e sair, e os discípulos, o que está acontecendo? E ela vai vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque ela passa por cima dos obstáculos. Ela vence a crítica e o silêncio. Mas a terceira coisa que eu quero que você aprenda, e eu parto para o final, ela não só vence a crítica em silêncio, mas em humildade e em adoração. Quando ela leva a primeira invertida, ela não se rebela. Quando ela leva a segunda invertida, ela simplesmente vai com humildade e diz, Senhor, ajuda-me. Porque até mesmo os cachorros, os cachorrinhos, comem o que cai das mesas de seus donos. Jesus olha para ela e fala assim, grande é a sua fé. Se fosse hoje, qualquer invertida já é mimimi, coitadismo, vitimismo e chororô. Conhece gente assim ou não? Não pode levar uma invertida que já começa com vitimismo, coitadismo, com chororô e com mimimi. Essa mulher nos ensina que mesmo diante das invertidas, Jesus estava tirando aquilo que existe de melhor dentro daquela mulher. Uma fé forte, uma fé intuitiva, uma fé adoradora, uma fé que não se curva diante dos problemas, uma fé que ultrapassa barreiras, uma fé que quebra protocolos, uma fé que vai além da opinião das pessoas, uma fé que vai acima dos problemas. O que Deus está falando conosco hoje é que Ele quer que você supere essas barreiras, esses obstáculos culturais, sociais, ideológicos, religiosos, e que você vá à presença de Jesus, porque é o único que pode resolver os problemas, os dilemas, as amarras, os cativeiros, tudo aquilo que nós sofremos é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele tem o poder de mudar a sua história, de entrar na sua casa, de trazer cura, libertação, salvação e novos começos. Só Jesus tem um nome poderoso que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e está presente na casa hoje à noite, meu irmão. Jesus está aqui hoje. Jesus está na casa hoje. Quebre protocolos, passe por cima da vaidade, atropela o orgulho, vá na direção daquele que te fez promessas. Meu irmão, mesmo diante de vários obstáculos, o texto diz que essa mulher, ela decidiu se prostrar, não diante do problema, mas diante de Jesus. E o texto diz que a fé dessa mulher trouxe a cura para sua filha e a libertação imediatamente, igual a cura do servo do centurião romano, que foi curado à distância, porque a fé daquele homem foi grande. Olhando para o centurião, olhando para a mulher cananeia, aqueles que não eram os eleitos, tiveram uma fé maior
do que aqueles que diziam ser o povo escolhido. Muitas vezes, infelizmente, encontramos fé maior fora do nosso arraial do que dentro dele. Muitas vezes encontramos pessoas professando uma fé e um testemunho íntegro da presença de Deus e de uma vida com Cristo, mesmo estando fora do arraial. E Deus nos trouxe aqui hoje, nessa noite, diante dessa mesa, para dizer, está na hora de quebrar protocolos. E não deixar que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma, impeça você de ir até a presença de Jesus. Porque uma fé ousada e perseverante tem o poder de atrair o coração de Deus em nosso favor. Uma fé que ultrapassa fronteiras, a fronteira da religiosidade, e impressiona Jesus. Olha o que o verso 28 diz. Mulher, grande é a sua fé. Ao contrário do que disse para os discípulos, quando estavam atravessando a tempestade, na ida e na volta. Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Homens de pouca fé. Quem deveria responder com fé, responde com medo e incredulidade. Quem deveria desistir, porque não faz parte do arraial, persevera e adora. Deus não te chamou para questionar, Deus te chamou para adorar. É a música da Flor de Lis, questiona ou adora? Eu acho que ela está questionando até hoje, mas questiona ou adora. Porque Jesus quer que você saia daqui hoje professando uma fé viva, uma fé intuitiva e, acima de tudo, uma fé resiliente. O que é resiliência? A capacidade de lidar com circunstâncias contrárias sem perder a esperança. Nada está dando certo. Nada sai do jeito que eu esperava. Na verdade, o ano já começou difícil. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou profeta do caos, mas vai piorar. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, do mundo eu não espero nada. De Deus, eu espero tudo. Porque o próprio Jesus disse, nesse mundo, vocês terão aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não tem a ver apenas com fé. Tem a ver com ânimo. Porque tem dia que a gente levanta. A hora que a gente vai na frente do espelho. Pega aquela escova velha, que é a melhor que tem para escovar o dente. Derrotada. Amassada. Amarela. E você põe a pasta e olha para os seus olhos e fala assim, meu Deus, por que eu existo? Que dia é esse? Como que eu levantei hoje? Não quero ver ninguém, não vou conversar com ninguém. Hoje eu estou com a macaca, eu estou daquele jeito. Falando em macaca, macaquinha, derrota. O inimigo está furioso. Hoje eu não estou bem. Mas não importa como eu e você possamos estar. As promessas de Deus e as suas misericórdias se renovam toda manhã. E nós vamos caminhando de fé em fé, de graça em graça e de milagre em milagre. Grande é a sua fé. Por que não desistiu? Grande é a sua fé, porque persistiu. Grande é a sua fé, porque foi resiliente e perseverou. Grande é a sua fé, porque ela exerceu a fé, não em pessoas, mas em Cristo Jesus. A transformação da sua vida, a resposta que você precisa, não vai vir de pessoas, vai vir daquele que está sentado num trono e tem o governo e o comando de todas as coisas na palma das suas onipotentes mãos. Amém, gente? Fica de pé para a gente orar, por favor. Só para que você entenda um pouquinho, os gentios eram chamados de cães
pelos judeus em sinal de desprezo. Eu disse isso para você. Como um povo sem raça. Um povo que não foi escolhido. Religiosamente falando, os gentios eram vistos como impuros, porque eles não seguiam a lei de Moisés. Se você for pegar culturalmente, cão significa algo fora da aliança e sem herança espiritual. Você vai ver que no livro do Apocalipse, principalmente capítulo 22, 21 e 22, a Bíblia diz, nas revelações ali na ilha de Patmos: fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, os impuros, os infiéis e os mentirosos. Todas as vezes que você vê a conotação de cães no Novo Testamento, significa infiéis. Então vejam bem, esse povo não era considerado um povo eleito. Culturalmente, simboliza fora da aliança. Socialmente, reforçava a ideia de que os judeus eram o povo eleito e os gentios excluídos. Jesus usa esse contexto para quebrá-lo, revelando que a fé e não a origem é o que atrai o favor de Deus. A fé, não a origem. Não importa qual é o seu sobrenome, da onde você veio, o que você faz, onde você mora, como você nasceu e qual é o contexto da sua vida. Deus não está preocupado com isso, irmão. Deus está preocupado com a fé que você vai exercer nele hoje. Porque o termo usado pelos judeus revela preconceito, mas a resposta de Jesus revela a graça divina e salvadora. Eu não me importo com a região, com o lugar, com o sobrenome, com as pessoas. O que importa para mim é a sua fé. Não é de onde você veio e como você é chamado. Não é pelo teu passado, porque o teu passado não te define. O que Jesus está dizendo? Que hoje não mais cachorrinhos de estimação, mas filhos amados do Senhor. Porque nós somos o povo, nós somos os gentios. A promessa é para nós também. A promessa nos alcançou. Nós não somos o povo eleito, mas nós estamos dentro da promessa. E nós somos salvos pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Talvez o que você precise hoje, mais do que receber a cura, a restauração, a libertação, é receber a salvação. Porque tem gente dentro da igreja, que se Jesus voltar hoje, fica por causa de conversa, fica por causa de cultura, fica por causa de socialismo, fica por causa de política, fica por causa de religião, fica por causa de ideologia. São tantas ideologias, são tantas coisas que tentam perverter os nossos pensamentos, mas o texto diz que não importa quem somos ou o que fizemos, o que Deus quer é o nosso coração. Filho, dá-me o teu coração. Jesus quer você inteirinho, purinho, todinho só para Ele. Jesus quer você do jeito que você é, do jeito que você está, como você chegou, desprezado pelos outros, ignorado por muitos, julgado por todos, não importa. Zaqueu era o maioral dos publicanos, cobrador de impostos. Ele era odiado pelos judeus, porque era um judeu que se converteu ao Império Romano para cobrar e extorquir o seu próprio povo. Mas Jesus, quando viu ele, e quando ele viu Jesus, ele falou: Senhor, eu não estou preocupado com o que vão dizer. Hoje eu decido restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver e vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar o perdido. Não importa quem você é, o que importa é o que Deus quer fazer. Então, hoje, antes de orarmos e participarmos da ceia, eu preciso fazer aqui um apelo para você que quer hoje passar por cima dos obstáculos
E obstáculos não é só social, cultural, ideológico e religioso. É orgulho, é ganância, é vaidade, é posição, é fama, é status. É você que precisa passar por cima de você mesmo, porque muitas vezes o maior inimigo somos nós mesmos. Deus muitas vezes não faz algo, não é por causa do diabo, é por causa da gente, por causa das nossas escolhas, ou por conta da nossa falta de escolha. Decida andar com Jesus. Quem quer viver um 2026 lindo e precioso? Levanta a sua mão, todos nós, não é mesmo? Ninguém vai falar, eu quero um 2026 derrotado, cheio de perdas. Não, todos queremos um 2026 sensacional. Mas para isso, primeiro eu preciso de Jesus. Me prostrar e dizer, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Porque sozinho, eu já não dou mais conta. Ajuda-me. Então hoje, antes de orar, será que não tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? E passar por cima do que tiver que passar, para ter um encontro com Jesus? E quando você tiver esse encontro, eu garanto para você, eu te garanto, assim como o Senhor mudou a minha vida, dentro de uma penitenciária, assim como o Senhor mudou a minha vida, num beco de drogas, de prostituição, assim como o Senhor transformou a minha vida, e não tenho vergonha nenhuma de falar, quando eu estava na lata do lixo, devendo tudo, nome sujo, quebrado de todas as formas, Jesus não me julgou, Jesus me amou, Jesus não apontou o dedo, Ele simplesmente me abraçou. Ele morreu por mim e Ele morreu por você, porque Ele me ama e porque Ele te ama. E porque Ele nos ama, Ele quer guiar a nossa vida. Não se fala mais dessa mulher, nós não sabemos mais o que aconteceu, mas para mim, essa mulher voltou para casa, viu a sua filha curada, liberta, e saiu proclamando, eu tive um encontro com aquele que havia de vir, o Senhor, o Filho de Deus. E a notícia se espalhou cada vez mais, e dali para frente você vai ver que Jesus já não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum, porque uma vida transformada impacta tantas outras centenas de pessoas. Quem sabe você não é a pessoa que vai mudar a realidade da sua casa, do seu trabalho, da faculdade. Nós vimos Descende ontem, eu me arrependi de não ter ido. Milhares e milhares e milhares de jovens que estão em universidades, que ontem decidiram, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Meu irmão, nós só podemos ganhar o Brasil para Jesus se nós tivermos Jesus. Vir para a igreja não muda a vida de ninguém, dizer que é crente não muda a vida de ninguém. Agora um encontro com Jesus muda não só a nossa vida, mas muda a vida de quem nos cerca e da vida de quem nós temos convívio diário. Então, rapidinho, porque o meu tempo já deu, rápido. Alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, sem se preocupar com mais nada, levante agora a sua mão para a gente orar. Deus te abençoe, jovem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu... Vem cá comigo, um minuto. Vem cá. Você que levantou a sua mão, vem cá. Um minuto, não quero constranger você não. Pega na mão dessa pessoa que levantou a mão e traz ela aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aplauda a igreja, celebre o nome de Jesus aí. Na galeria tem alguém? Tem alguém na galeria? Vem cá. Vem cá. Vem cá. O culto não foi para nós, o culto foi para vocês. Vem cá. Tem mais alguém? Rapidinho. Rapidinho. Mais alguém? Pastor, eu sinto no meu íntimo, eu preciso. Talvez você tenha vergonha de tomar essa decisão. Você já está tanto tempo na igreja, mas porque
você não fala para quem está do teu lado: deixa eu ir com você, eu vou com você, eu te acompanho, eu te ajudo, vamos. Porque muitas vezes nós precisamos que alguém pegue na nossa mão e fale: vamos, eu te dou uma força. Porque existem mais pessoas para criticar do que para ajudar, mas nessa casa nós temos pessoas que vão te ajudar. Será que você poderia dizer para alguém que está do teu lado: vamos comigo, me ajuda? Porque Deus levanta pessoas para nos abençoar também. Feche os seus olhos. Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre a tua igreja e eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário que está segurando pessoas nos bancos hoje. Toda a ordem do inferno seja quebrada, destronada na autoridade do nome de Jesus. Todo poder contrário das trevas caia por terra. Que vidas sejam libertas agora, transformadas agora, soltas de toda amarra, de todo peso, de toda opressão, em nome de Jesus, para aceitar o convite da graça, da tua glória e louvor. Minha última vez e a última chamada a alguém que hoje quer vir aqui dizer: socorre-me, Jesus, ajuda-me. Ou eu posso orar? Posso orar? Posso orar? A Bíblia nos declara algo e nós precisamos entender, e por isso que nós pedimos para vocês aplaudirem. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Hoje tem 3 aqui. Será que a igreja poderia fazer uma festa aqui também? Não. Cadê? Olha aí Deus fazendo a obra. Celebra, meu irmão. 4 pessoas entregando a vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Traz sol. Aplauda aí, meu irmão. Faz festa na terra que tem festa no céu. Aleluia. 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 Essa é uma das decisões mais importantes, se não a decisão mais importante da nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados. 1 de João capítulo 1 verso número 9, ou 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois que vocês orarem aqui, vocês serão filhos, filhas de Deus, com esperança para uma nova vida. E quando vocês voltarem para casa, iniciarem a semana, nada mais vai ser igual, tudo vai ser diferente, porque Jesus agora está com vocês. Então eu vou pedir para vocês colocarem a mão no coração, por favor. A palavra de Deus diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir bem alto, pode ser? Bem alto, para o inferno ouvir. Diga assim: Senhor Deus. Diga mais alto, diga: Senhor Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e reconheço que preciso de ti. Também reconheço que sou pecador e que careço do teu perdão. A partir de agora eu lhe peço perdão dos meus pecados, voluntários e involuntários, e pactos que fiz. A partir de agora eu entrego a ti a minha vida e o meu coração, e confesso Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje ajuda-me, Senhor, cura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, e me faz viver uma nova vida na tua presença. É a minha oração com ações de graças em nome de Jesus. E a igreja diz